Nesse momento, eu convido você a ter aí junto ao seu lado aí as escrituras, porque nós vamos tratar de um assunto. Nós colocamos aqui, comunicamos ao professor agora há pouco, né, o tema dessa noite como sendo essa relação entre Jesus e o povo de Israel, ou Jesus e o povo judeu, ou seja, uma anatomia de uma relação. Nós vamos entender algo a respeito, por exemplo, do contexto que Jesus viveu e o por que Cristo pregava de uma forma muito especial aos judeus. O que o Sermão do Monte tem a ver com isso daí? O que a lei de Deus, no seu contexto geral, tem a ver com tudo isso que nós vamos estudar aqui hoje à noite? Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a se sentar, acompanhar com calma esses minutos aqui que eu tenho certeza serão bastante proveitosos para mim, para você, para nós que estamos aqui nessa sala, tá bom? Que Deus o abençoe por estar aqui com a gente. E eu passo as palavras aqui para o professor Azenilton. Professor, bem-vindo mais uma vez, viu? Nós aqui temos um grupo de estudos aqui em São José dos Campos. Esse grupo conta com um grande número aqui de jovens, especialmente, que estão estudando a Bíblia, de vários distritos, né? Não pertence apenas a um distrito, mas basicamente ali temos grande parte ali de pessoas que pertencem ao distrito do Jardins Mênia, aqui em São José, e que eu tenho certeza terão acesso a isso daqui posteriormente. Nós vamos disponibilizar para que as pessoas tenham também acesso a esse material, tá bom? Deus o abençoe, Deus o ilumine, Deus o conduza mais uma vez nesse estudo. Nós estaremos aqui atentos, viu? Com a Bíblia aberta e anotando tudo que for possível. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, irmãos. E São José dos Campos é uma cidade que eu conheço, não vou dizer que conheço muito bem. Minha filha morou aí por um tempo, mas eu, quando adolescente, quando jovem, muitas vezes eu passava férias em Jacareí, num sítio que meu avô tinha ali, antes de chegar na entrada da cidade. É uma região, eu não sei se conhece, chama Veraneio Ijau. Hoje já está bem mudado, né? Mas naquele tempo havia assim, bosques, havia até uma fonte de água. Era um lugar assim, muito gostoso para passar as férias. E a gente, de vez em quando, dava um pulinho até São José dos Campos. Então, eu conheço. Depois, quando eu atuei na Casa Publicadora, que foi de 71 a 80, né? Eu tive a oportunidade de pregar na Igreja Central de São José e não sei se tive em outra também, mas enfim, São José dos Campos é uma cidade muito simpática e que eu tenho assim alguma ligação com essa cidade, né? E então mando minha saudação a todos os irmãos aí de São José dos Campos, uma cidade vibrante, uma cidade progressista, né? E de bom conceito dentro do estado de São Paulo. Aí fica a famosa Embraer. Aliás, eu morei nos Estados Unidos 18 anos e fiz vários voos naqueles aviãozinhos da Embraer, né? E a gente sentia um certo orgulho quando entrava naquele avião, né? Aí a aeromoça, aliás, não é a aeromoça que fala, é a comissária de bordo. Aí ela falava assim, esse avião é um Embraer. Eu falava, oh, bom, ela está embrulhando as coisas, não é bem esse o nome, mas tudo bem. Aí elas falavam o nome do avião, às vezes até diziam que era fabricado no Brasil. Então, os aviões da Embraer, eu cheguei a usá-los em voos assim, como, por exemplo, de Cincinnati, Ohio, até Nova York, ou de Miami para Birmingham. Eu morava perto de Birmingham, no Alabama. Enfim, eu estou feliz em estar aqui participando deste estudo. E como eu estava comentando com o irmão, esqueci o nome dele, o irmão que me contatou, enfim, Jesus fez em Israel o que mais ou menos o Wesley fez na Inglaterra. Porque o Wesley, ele é considerado um revivalista, né? O Wesley não pensava em fundar uma nova igreja, que depois surgiu a igreja metodista, né? Mas não era plano dele de fundar outra igreja. Ele queria levantar um pouco a espiritualidade da igreja anglicana, que estava naquela condição que a gente conhece como laodiceana, né? E ele achava que estava na hora de despertar aquele povo para a ação, né? Para uma atitude mais cristã e, enfim, focar mais nas escrituras. E, enfim, ele fez o trabalho dele. E, logicamente, o pessoal lá da liderança se acomodou, estava acomodado e achavam que esse negócio que ele levantava era fanatismo, né? Não precisava de tanto movimento, deixasse a coisa correr como estava tudo bem na visão deles. E então tiveram que se separar, né? E formaram então a igreja metodista, né? Muito bem, Jesus, muitos pensam ou apresentam uma ideia de que ele veio revolucionar
tudo, trazendo uma nova mensagem, uma nova lei, né, principalmente, novos princípios, que realmente ele fala do novo mandamento, né? O novo mandamento vos dou. Mas as pessoas se esquecem de um detalhe. Quando Jesus fala o novo mandamento, primeiro, ele falou isso para um grupo de doutores da lei, né? Um deles perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E Cristo não apresentou nenhuma novidade. O que ele fez? Ele falou para aqueles judeus, e só havia judeu ali, porque gentios não seriam bem-vindos naquele meio, né? Só havia judeus. E Jesus disse o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a vós mesmos, ou a nós mesmos. Ele não estava apresentando uma novidade, ele estava citando a lei, né? Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. Tanto que o doutor da lei reconheceu: é isso mesmo, o senhor falou certinho aí. E Jesus disse: pois é, não está longe do reino de Deus deste cavalheiro aí que acertou, entendeu a síntese da lei: amor a Deus, amor ao próximo, né? Ok, mas então, Cristo veio falar o quê? Ele pregava o quê, para quem e por quê? Ele quis levar Israel a um reavivamento, entender a sua missão. Porque você vê no Sermão da Montanha, Jesus se dirige só a judeus. Não havia nenhum gentil ali. Porque se algum gentil se metesse no meio daquela multidão, ia ser escorraçado, igual a gente faz com cachorro. Às vezes o cachorro vem atrás da gente, passa cachorro. É isso que eu fazer com gentios, né? Eles não podiam nem estar próximos de um gentio. Eles expulsavam da presença deles, da companhia deles. Então vamos nos lembrar de uma coisa que Jesus falou. Ele disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para quem que ele falou isso? Falou para judeus, só judeus. Aí alguém vai dizer: peraí, mas isso a gente não aplica para nós? Sim, nós vamos chegar lá, né? Mas por enquanto, Cristo estava pregando para os judeus, porque, eu não sei se vai aparecer aí os slides, né? Ele mesmo disse que só veio pregar para as perdidas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é isso? Então, como é que é isso? Jesus veio para pregar para Israel. Né? As ovelhas perdidas da casa de Israel encontram o seu pastor. Mas aí a pergunta: seria Jesus um discriminador? Né? Se ele veio pregar só para os judeus, como eu disse até aqui, ele só tratou com os judeus, né? Mas ele estava discriminando, então, contra os outros? Ele era tão discriminador contra os gentios como os demais judeus? Veja, vamos ver o que diz o próximo slide, se for possível passar aí. Bom, primeiro, Jesus não foi discriminador. Então, temos aí exemplos claros. A mulher cananeia. Mas é interessante que Cristo disse para ela, né? Quando ela pediu para Jesus curá-la e tal, né? Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vejam só que linguagem, dá a impressão que é mesmo, né, um grande discriminador. Mas aí a mulher disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então Cristo pareceu um tanto ríspido com aquela mulher, mas ele estava submetendo aquela mulher a um teste de fé, né? E ele mediu a fé daquela mulher, aprovou, né, a sua fé, e aí ela foi beneficiada com a cura, né, da filha. Ok, vejamos o próximo quadro. Então, novamente a pergunta, né? Jesus era discriminador? Não, pois ele até conversou com uma mulher samaritana, né? Como é a história bem conhecida de João 4. E aquela linda história do servo do centurião romano, né? Que ele disse: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. O Senhor fala somente que é suficiente, né? Então Jesus disse: eu não vi fé assim tão grande, né, em todo Israel. E era um centurião romano. Então Cristo
definitivamente não era um discriminador. Mas por que ele então falou: eu vim somente pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Vamos ver o próximo quadro? Muito bem, voltando ao centurião, né? Isso é o que nós mencionamos. Nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Lucas 7, verso 9. Seguinte, quadro seguinte. Muito bem, também mencionamos isso. Jesus, vendo a multidão, né? Ele assentou-se, os discípulos se aproximaram e então ele os ensinava dizendo: bem-aventurados. Então vocês conhecem as bem-aventuranças. Vejamos o quadro próximo. Aí que está, né? Jesus disse no meio do seu discurso: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas para quem ele disse isso, né? Ele disse somente para os judeus. E ainda destacou, né? A luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, vejam bem, tudo isso linguagem para os judeus, né? Seguinte, por favor. Só havia judeu naquela multidão, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como é que vamos entender isso? Próximo quadro, por favor. Aí que está. Aí que está. Muita gente não percebe, não entende por que Israel é uma nação escolhida. Escolhida para quê? Não só para privilégios. Não foi só para isso que Deus escolheu Israel. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Agora veja 49:6. Também te deu para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, né? E lá em Isaías 61:3, novamente temos a repetição, luz dos gentios. Ou seja, por que Deus escolheu Israel? Para ser testemunhas dele. E o que faz uma testemunha? Ela fala daquilo que ela conhece, que ela viu, que ela ouviu. Era isso que Israel devia fazer até os confins da terra. Próximo quadro, por favor. Agora, existe uma condicionalidade nas profecias, né? Então, você vê aí em Jeremias 18, 7 a 11, né? No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar, destruir, se converter, aí o que acontece? Deus também retira, ele se arrependeria do mal que pensava fazer. Olha que interessante o uso da palavra arrepender-se, né? Isso ajuda a entender o uso desse termo em outros pontos, né? No momento em que falar uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal perante o Senhor, aí ele não fará o bem, ele vai dar o castigo devido. E nós temos a história de Jonas, né? Eu não sei se está no próximo quadro, pode passar o próximo quadro, que eu não sei se eu faço menção, mas é o exemplo de Jonas. Jonas foi pregar aos ninivitas, em 40 dias Nínive seria destruído, e não foi. Aí sabemos até de como ele ficou frustradão ali. Oh, eles vão achar agora que eu sou um falso profeta, né? Eu profetizei a destruição e não aconteceu. Quer dizer, o homem foi o evangelista mais bem sucedido da história, que todos se converteram na cidade e ainda estava reclamando, né? Enfim, as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Testemunhas do Senhor, testemunhas de Deus perante o mundo até os confins da terra. Próximo slide, por favor. Então, nós podemos falar desse sonho de Deus. É um sonho que Deus tinha para Israel e para o mundo. E isso se expressa no Salmo 67, de 1 a 7, que é um salmo curtinho, né? Então, diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Então esse é o sonho de Deus, devia ser assim, mas não foi. Porém, também não é o fim da história, porque não foi, mas será.
de uma outra maneira, por outros meios, como nós vamos ver, não é? Mas esse é o sonho de Deus para Israel e para o mundo, né? Agora vejam na oração de consagração do templo por Salomão, e também diz ele na oração, né? Ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor ao teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem com o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. 1 Reis 8, 41 a 43. Então, veja, o templo que Deus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é? Este era o plano, esta era a intenção divina, o sonho divino para Israel e para o mundo. Vamos ver o próximo. Ok, mas aí tivemos um momento crucial, né? Aceitação ou rejeição? Cristo falou tudo aquilo para Israel porque ele partiu de um princípio, de um pressuposto. Ou seja, Cristo estava agindo com Israel para despertar Israel para a ação devida. Ou seja, Jesus estava considerando ainda o potencial de Israel de aceitá-lo como Messias. Entenderam a questão? Israel tinha essa oportunidade, estava lá, como se diz, né? Estava com a faca e o queijo na mão, estava com o Messias presente entre eles. Mas o que nós lemos em João 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E às vezes eu fico pensando, essa passagem é interessante, veio para o que era seu. O que era seu? Aquele povinho teimoso, aquele povinho que o próprio Moisés disse, povo de dura cerviz, né? Aquele era o seu povo. Porque se a gente comparar esse povo com todas as suas deficiências e defeitos com os demais povos ao redor, ainda, gente, era o que se salvava nesse mundo, né? Porque havia sempre o remanescente, não é? E ao longo da história, Deus agiu sempre assim, com o remanescente. Quer dizer, o plano de Deus original, quando a gente lê como era bem organizado, aquelas 12 tribos, cada uma no seu território, com suas bandeiras, tem até bandeira cada tribo, né? E tudo bonitinho e tal, né? Quando a gente lê aquela organização original de Deus, quanto tempo durou isso, hein? Quanto tempo durou aquele projeto original? Não foi muito tempo, não, né? Porque depois nós tivemos o tempo dos juízes e tivemos aquela bagunça toda, e Samuel, que foi um despertar para, né, a adoração ao genuíno Deus. Mas depois o próprio povo cansou de saber, nós queremos um rei, sabe? A gente quer imitar os outros povos ao redor. Todo mundo tem seu rei, sua corte, né, seus nobres, e a gente aqui com esse negócio de juiz teocrático aí, tá bom, mas aí Deus disse, né? Samuel, eles não estão rejeitando a ti, e sim a mim. Mas vamos fazer como eles querem, vamos fazer. E aí veio o reinado, né? E daí o reino se dividiu. Quer dizer, é aos trancos aos trancos e barrancos que Deus vai fazendo seu projeto salvífico, né, para todo mundo, por meio de Israel, mas aquele Israel é complicado, né? Mas era o seu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E daí nós vemos o quê? O povo, finalmente, diante do tribunal de Pilatos, clamava, não temos outro rei senão a César. Mas o que eu faço com esse daqui? Crucificam, né? Então, naquele momento, eles revelavam a rejeição plena do Messias prometido, né? Então, o potencial que havia de aceitarem o Messias tinha se esgotado. Hoje mesmo eu estava vendo, minha esposa estava assistindo um CD de um grupo, de um quarteto chamado Atos, são até aqui de Minas Gerais. E eles têm uma música que eles compuseram muito bonita. Eu nunca vi uma visão como a que eles apresentam nessa música. Eles falam de Barrabás. A visão de Barrabás que foi perdoado, ou seja, foi trocado por Cristo. Então, diz assim, Barrabás, contempla aquele que
fez você ficar livre, né? Então, a música mais ou menos vai dizendo assim, todos nós somos uma espécie de Barrabás. Fomos tirados da prisão, da condenação, porque alguém foi trocado, né, por nós, alguém assumiu a nossa culpa. Muito bonito esse hino, que fala dessa visão do Barrabás, né? O Barrabás que somos nós. Ok, vejamos o próximo quadro, então. Jesus tinha falado aos discípulos, né, antes da sua paixão e morte, né, para eles saírem, e disse assim, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Isso foi antes do povo clamar, crucifica-o, crucifica-o. Né? Daí o que nós lemos aí em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Percebem a diferença? Agora Cristo mandava eles para todo mundo. Por quê? Porque o potencial de Israel de aceitá-lo como Messias, de realizar a obra de Deus pelo mundo todo, por meio de Israel e através do Messias, havia se esgotado. Agora é para ir para todo mundo. Agora, sobre isso há um ponto importante. Às vezes nós vemos pessoas dizendo, não, porque Jesus aboliu o sábado, aboliu as leis alimentares, né? Usam Jesus como alguém que revolucionou a religião e mudou as coisas na lei. E um exemplo que eles citam, por exemplo, é da mulher apanhada em adultério, né? Então eles dizem, está vendo, Jesus alterou os termos da lei, ele mudou, porque teria que apedrejar, e ele não apedrejou, não aprovou o apedrejamento. Mas eles se enganam, porque Jesus aprovou, sim. Ele disse, atirem a primeira pedra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, continue no seu procedimento legal aí, continue, atirem a primeira pedra. Quer dizer, é para continuar, só que havia um problema aí, né? Aqueles que teriam todo o direito legal de apedrejar a mulher, pela aparência das coisas, né? Eles foram confrontados com aquele que é a santidade absoluta e não tinham autoridade moral para fazer aquilo. Então, Jesus não mexeu nessa lei. Ele não alterou os termos da lei. Ele apenas mostrou que eles não teriam condições nem de aplicar a sua própria lei. Né? Eles não tinham condições. E a mulher, ele conhecia o coração deles todos, né? A mulher, ele conhecia o seu coração e ele disse, ninguém te condena, mulher? Não, senhor, ninguém me condenou. Então vai, está perdoado, eu também não te condeno. Aí nós temos uma ilustração magnífica da harmonia entre lei e graça, né? Porque ele diz, eu não te condeno, olha aí a graça de Deus. Porém, olha a lei, vai e não peques mais. Percebem? Então você tem aí a justificação e a santificação. Não é? A obediência à lei não entra no campo da justificação, e sim da santificação. Mas em Hebreus 12:4 você lê que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Ok, vejamos o próximo quadro então. Essa pequena ponderação pertinente é um estilo de estudo que eu tenho, tem muito disso nos meus debates do Facebook, né? Agora vejam só, a região de Israel até hoje é muito estratégica, é a encruzilhada de 3 continentes, Europa, Ásia e África. De contínuo, caravanas viajavam entre diferentes nações, atravessando o território daquela que deveria ser a nação vitrine, né? Da justiça e santidade. Impressionados com um povo tão abençoado por um Deus tão superior a seus falsos deuses, esses estrangeiros das caravanas, né, seriam levados a buscar saber mais sobre os que assim estariam agindo como luz dos gentios. Então vejam, eu tenho depois um mapa, eu acho que está no próximo, o mapa de Israel, né? Olha aí, Israel fica ali bem no centro, né? Vocês veem aí o Egito, né? Vizinho do Egito, entre o Egito e aquele mais escuro que é Síria, você vê aquele tipo cor-de-rosa aí, é Israel. Olhem aí no alto à esquerda, você vê a Europa, você vê a Itália, você vê a Iugoslávia, veja aqui a Oriente, a União Soviética, esse mapa é antigo, mas dá para ver, né? Irã, Iraque, Arábia e tal, olha a África ao sul, né?
ao sudoeste, né, da África. Então, era um mundo conhecido daquele tempo. A América, Oceania, Havaí, onde eu morei 4 anos e meio, né, não existia na consideração desse povo ali. Então, Deus colocou Israel neste centro estratégico, que até hoje é uma região muito estratégica do mundo, para que, então, as caravanas que cruzavam seu território tivessem o testemunho da nação vitrina, como deveria ser, né? Era o sonho de Deus. Até nesse aspecto geográfico, você vê como Israel tinha essa missão a cumprir. Ok? Próximo quadro. Então, a conclusão. O papel de Israel é o que hoje temos a cumprir. Dar a conhecer aos moradores da terra o verdadeiro Deus, sua lei e seu plano de salvação, né? Este era o propósito de Israel. Então, o Salmo 67 é um salmo curtinho, leiam e meditem a respeito, né? Antecipa como o mundo inteiro conheceria e louvaria o verdadeiro Deus, caso Israel não tivesse falhado em cumprir a sua missão. Então, o apelo para os estrangeiros unirem seu concerto com Israel, em Isaías 56, 2-7, né? Então, por sinal, é até a partir da observância do sábado, se dá nesse contexto do divino ideal, né? Expresso no verso 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ok? Então, não sei se tem mais um quadro final. Sim, somente o nosso e-mail, né? Então, aqueles que quiserem material de estudo, nós temos até um pacote preparado, né? Nós temos um pacote com os estudos que nós usamos nos nossos debates